Alô você, Paulo Siqueira aqui da SQL Brasil, sou consultor sênior em RCM e somos especialistas na implantação do RCM que dá resultado. Eu trago aqui hoje, mais uma vez, o CEO da SQL Brasil, Denis Mortellari, que é o único que foi treinado pelo próprio John Mowbray, aquele lá que trouxe o RCM da aviação para poder aplicar na sua indústria. E hoje no mercado tem uma coisa, nas indústrias, em tudo que a gente vai, tem um pessoal falando sobre inteligência artificial. Como que eu posso fazer uma relação entre inteligência artificial e o RCM? É possível? Obrigado, Paulo. Você que está conosco aí na nossa audiência, eu acho esse um assunto extremamente relevante. Inteligência artificial. A inteligência artificial, a IA, como todo mundo fala, ou AI, está presente na nossa vida já há muito tempo. Desde que a internet se faz presente na nossa vida, Google e todas essas ferramentas de vendas e tudo mais, a inteligência artificial está analisando nossos perfis, está aprendendo com os nossos perfis, está nos oferecendo produto. Ela está aí há muito tempo. E eu diria que é uma novidade e as pessoas têm medo, né? Quando surge algo novo, quer dizer, todo mundo sai apregoando, não, isso aí vai substituir todo o mercado de trabalho, vai substituir todas as pessoas, todas as funções. Isso não é verdade, né? Vamos pensar como é a evolução das coisas, né? A evolução, ela se dá e nós precisamos nos adaptar a elas. Eu trabalho na indústria desde o computador de fósforo verde, né? E quando apareceu aquilo, era uma coisa fantástica. Nossa, isso vai acabar com tudo. Como é que vai ser a nossa vida sem a máquina de escrever com isso? Nós nos adaptamos. E o mercado de trabalho continua aí. Hoje todo mundo utiliza um computador, né? Depois surge a internet, um outro fenômeno, e eu não sei se você concorda comigo, mas a internet ela apareceu como algo que a gente poderia se comunicar e tal. Depois vem o Google. O Google foi uma ferramenta que potencializou a internet. Exato. A gente passou, então, apareceram outros antes, mas o Google, quando ele chegou, ele apareceu com uma ferramenta de busca poderosíssima que deu um potencial enorme à internet. Eu reputo que a internet é uma antes e depois das ferramentas de pesquisa, Com certeza. né, que potencializaram violentamente. E hoje aparece, então, essa ferramenta nova, né, que é a inteligência artificial. Tem uma capacidade muito maior de aprender, né, e hoje já existem N tipos de ferramenta que conseguem manipular imagens e uma série de coisas, né? Nós precisamos refletir o seguinte, quer dizer, isso vai nos substituir ou vai nos auxiliar? Todas as outras que surgiram até hoje, eu acho que são ferramentas que nos assessoram, que nos dão capacidade produtiva maior, que nos dão maior agilidade. E eu tenho comigo que essa ferramenta para o RCM, para a manutenção centrada em confiabilidade, ela vem trazer agilidade. Eu penso nisso. Quer dizer, cada vez mais, quer dizer, não pulando etapas, né? Nós não vamos pular etapas, não vamos excluir nenhuma questão, mas eu acho que a gente é uma ferramenta que pode ajudar o facilitador, a partir de dados, a partir de diálogo, de aprendizado, ajudar o facilitador, principalmente nos brainstorms, né? Aquele brainstorm que muitas vezes você precisa ficar lembrando, pergunte. Hoje nós colocamos lá no nosso software, que é o RCM Net, tem alguns usuários aí que já conhecem, mas eu imagino que tem até alguns usuários nossos que não sabem ainda. Mas tem lá uma ferramenta, um aplicativo do ChatGPT que está dentro do software. Nós colocamos lá. Como é que ele faz, né? Ele, de novo, contexto. O aplicativo do ChatGPT, ele lê o contexto que foi produzido, né? O contexto que o facilitador produziu. Ele lê a função, ele lê a falha e ele sugere um brainstorm de modos de falha para você começar o seu trabalho. E aí você vai criticar aqueles modos de falha se estão bons ou ruins e aproveitar aquilo que ele sugeriu que é importante. Nós vamos colocar nas funções, nós vamos escrever os efeitos, isso vai nos ajudar, mas vai trabalhar para nós, não vai nos substituir. É interessante que o ChatGPT, quando ele termina de fazer a sugestão, ele diz lá, mas procure um especialista para que você faça, isso aqui é apenas um guia, Uma proposta. é uma proposta, é uma sugestão para que você consiga desenvolver seu trabalho de uma forma mais eficiente. Então, acho que nós não temos que ter medo da inteligência artificial, nós temos que utilizá-la e temos que aprender, julgar o potencial que ela tem e utilizar. Eu tenho certeza, o RCM vai ficar muito mais rápido, né? Isso é importante. As pessoas, às vezes elas se queixam, né? É um processo lento. Pois bem, nós estamos pensando, sim, já estamos utilizando a inteligência artificial e vamos agilizar o processo. Esse é o nosso objetivo, utilizar a inteligência artificial para o RCM, ela vai agilizar o processo e fazer o processo andar mais rápido. E isso vai auxiliar a Learning Machine, por exemplo, que é a própria máquina aprendendo. Hoje temos sensores
sensores, né? Temos aqueles sensores online que o pessoal implementa e eles fazem um processo de aprendizado de como que funciona a própria empresa no seu contexto e começa a fazer o monitoramento. Você ensinar lá a máquina a entender o contexto que ela vive, para ela fazer uma análise melhor, né? Mas ela vai fazer. Quem faz, na realidade, a gente fala máquina, mas essas análises, quem vai fazer é o computador. A máquina é computador, né? A máquina manda o sinal, o sensor manda o sinal físico, o computador faz os processamentos lá, entende e processa e dá agilidade, né? O computador é para isso, né? Para que a gente usa o computador? A gente usa o computador para dar agilidade ao trabalho. Você pega uma planilha Excel, aquilo que você iria fazer na mão, você faz muito mais rápido. Exato. Então a inteligência artificial ela vem potencializar a função do computador mais ainda. É isso que a gente vai conseguir. Nós vamos conseguir fazer mais e melhor, eu tenho certeza disso. A inteligência artificial do Google, ela é muito potente também, e em alguns casos até melhor que o ChatGPT, porque ela usa o próprio mecanismo de pesquisa do Google. Então você vai pesquisar, por exemplo, quais são os livros que mais venderam sobre manutenção no ano 2023. Então, com base nas pesquisas do Google, ele vai dar aqueles livros que mais venderam, o que mais foram pesquisados, ele vai pesquisar ali. Então me faça um resumo desses livros, o que eles têm em comum? E aí ele começa... Aí entrou a IA. Aí entrou a IA. Pra valer. Então, por exemplo, eu começo a dar uns comandos e ela começa a entrar para valer ali. Veja aí, Paulo, só que é importante que você saiba dar o comando. Exato. O resultado é a partir do teu comando. Quanto mais preciso for o seu comando, por isso que lá no RCM, no RCMnet, a gente manda o ChatGPT ler o contexto. Porque quanto mais informação ele tiver, mais preciso será aquilo que ele vai trazer. Então veja, isso não eximiu de forma nenhuma o facilitador de ter que fazer o contexto, analisar o contexto do equipamento como V0 ainda do trabalho. Depois a inteligência artificial vai entrar e vai atuar mais precisamente. E lá no final, quando eu tenho um planejamento de manutenção, um plano de ação para melhorias, o próprio planejador, por exemplo, o que ele pode fazer? Ele pode pegar aquela planilha, resultado do RCM, e, num modo geral, pedir pro ChatGPT, ou uma ferramenta de análise, analisar aquela planilha para que ele estabeleça o melhor plano possível. Pronto. A planilha de informação. A planilha de informação. Talvez exatamente a melhor fonte de informação para o Learning Machine. Exato. E a própria ferramenta vai saber interpretar aquilo, vai entender e vai traçar um plano de manutenção ótimo para aquela empresa, uma programação ou alguma coisa nesse sentido. E isso faz com que a inteligência artificial e o RCM estejam casados num futuro próximo. Já estão. Estão namorando e estão noivos. Pelo menos aqui estão noivos. O casamento em breve. 2024. Agora tem novidades em 2024. Muito bem. Ficou alguma dúvida? Você tem algum comentário ou alguma utilização da inteligência artificial que nós não falamos e que poderia ser implementada no ramo de manutenção? Comenta aqui com a gente. Você também pode deixar a sua curtida, a sua inscrição. Se não está inscrito ainda, você precisa também compartilhar esse vídeo lá com os seus amigos do grupo de manutenção, o pessoal do grupo da faculdade, para que eles possam entender o que é RCM de verdade e saber que eles precisam sim dos históricos, dos dados que estão imputados, mas eles precisam muito mais antes saber da base. A base, a fundamentação é o RCM, aquele que dá resultado, e esse aqui você encontra na SQL Brasil. Passa lá no nosso site, sqlbrasil.com.br. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo.